fiscalização, tentando até o secretário cobrir o próprio erro, colocando só para cima da fiscalização o problema aqui. Garanto para vocês que os fiscais também foram cumprir ordens lá, porque tem secretário que dão ordens. Eles são o executivo. O executivo tinha que estar presente. É uma verdadeira omissão de responsabilidades o que está acontecendo na cidade de Natal, mas não só nesse caso, como em todos que a gente olha. Vistas grossas, eu não estou vendo. População da cidade, os músicos pedem socorro nesse momento. Eles precisam continuar a trabalhar, eles precisam realmente adequar os bares, porque é o palco. Onde está o palco é também a ferramenta de trabalho. O que, neste caso, nós temos o Ministério da Cultura, que, se acaso requerido pelo município do Natal, pode criar uma linha de crédito específica para onde se tem palcos, onde se tem apresentações culturais, artísticas, ou que seja de entretenimento, como muito bem colocou o nosso amigo, mas... Tem mais um minuto, presidente? Para que abra essa linha de crédito, para que essa linha de crédito venha atender ao socorro dessas adequações desses bares que não podem investir, para que não acabe com o meio de sustento de famílias que, por costume, por abandono da fiscalização por anos, criou-se costume, e pelo que nós entendemos, de acordo com jurísticas, os juristas, o que é costume se transforma em lei. Então, criemos lei nessa casa, senhora vereadora, para que atenda às necessidades dessas casas, onde se tem os palcos, para que os trabalhadores músicos possam continuar se apresentando. Com mais propriedade sobre a questão dos 80 decibéis, nós deixaremos o microfone a todos os músicos para falar com mais propriedade dessa questão, porque o papel da associação aqui é defender o direito de trabalho dos senhores. Muito obrigado e tenhamos proveitos. Nós agradecemos a explanação do presidente da ATPOM. Queremos fazer alguns registros. Queremos registrar aqui o vereador Jorge Câmara nos encaminha memorando, informando que está sendo representado nesta audiência pela senhora Mara Rúbia de Oliveira Costa, sua assessora parlamentar. E queremos também registrar aqui a presença do Bruno Josuá, cantor, se encontra aqui presente, o Igor Dantas, músico, a Edja Alves, grande cantora aí, sou fã, viu? Temos também aqui a presença do Marcelo Jucá, né, aqui conosco, irmão da Mônica Jucá, outra grande artista, né, nossa. Temos também a presença do Márcio Trigueiro, né, microempreendedor, o Floriasman, acho que é assim, Barbosa, né, músico, o Joabe Ferreira, músico, né, a Ana Cláudia, da AMT, né, da Ação Mulher Trabalhista do PDT, se encontra aqui presente. Elaine Lima, né, assessora parlamentar do vereador Franklin Capistrano, que está aqui fazendo as anotações e pontuando também os problemas para levar para o vereador. A Josélia também está aqui presente, assessora parlamentar também do vereador Franklin Capistrano. Deve estar nesse momento atendendo lá no consultório dele. Temos também aqui a presença de Sumaia Ferreira do Nascimento, lá do Clube de Mães Mulheres Guerreiras, lá do Planalto, que ela que é presidente deste Clube de Mães. A Sandra, acho que é isso, Sandra Costa, né, lá da ATPOM, pedagoga e também promotora de eventos musicais. A Rosalene Lopes, presidente do Conselho Comunitário do Bairro do Planalto, está aqui conosco. O Fabrício Venâncio, advogado, aqui conosco. Ivani Batista, músico. Adriana Kelly, música. O Adson, acho que é esse aqui. É Adson ou Adson?
Oliver, músico. Murilo de Oliveira Passos. O Robson Semog, músico. Temos também aqui o George Harrison Pereira Rodrigues, músico. O Ivanildo Leôncio, o Flávio Augusto, músico, da banda Novo Grito. Ellen, acho que é, sei lá, vê quem é. O Newton Ferreira, músico. Eline Efferson, músico. Paulo, acho que é Paulo Brunis, músico e professor também. Professor de música, né? A Maria da Cruz Silva Basílio, da AMT, né? Ela que é presidente da AMT, e a Deise, acho que é Denise Daniele, empresária. Vocês me desculpem, é porque eu já disse, né? Estou com óculos emprestado. Então, assim, agora nós iremos ouvir a CEMURB, né? Como o Marcos falou, nós gostaríamos muito que o secretário estivesse aqui, porque a gente, inclusive, temos um pensamento de algumas alterações pontuais, né? A nossa lei ambiental, mas, assim, ele nos encaminhou para representá-lo aqui o chefe da fiscalização de poluição sonora. É importante que a gente o escute, mas sabendo, todos nós, de que ele executa as determinações que lhe são postas, né? Ele é um técnico, é um servidor, né? Trabalha na CEMURB, né? É um trabalhador também, e está ali executando a ação que a secretaria determina, dentro das normas em vigor, as normas da lei, que nós entendemos que esta lei em vigor precisa, sim, de adequações urgentes. Com a palavra, o representante da CEMURB. Bom dia a todos. Fazendo deferência à vereadora, quero cumprimentar as demais autoridades presentes à mesa. Quero inicialmente dizer que o secretário adjunto de Fiscalização e Licenciamento não pôde comparecer porque está em uma audiência na primeira vara da Fazenda Pública e nos encaminhou para representá-lo, mas assim que terminar a audiência, ele ficou de vir até a audiência pública. Bom, inicialmente, a problemática da poluição sonora, ela não é uma questão única e exclusiva do município do Natal. O país inteiro, hoje, tem feito ações no sentido de coibir os excessos. Isso não significa, em nenhuma hipótese, perseguição a músico, a casas de shows, ou a liberdade de imprensa, de expressão, seja lá o que tenha sido divulgado nas redes sociais e o que também acabou de dizer o nosso colega aqui, o Marcos Martins. O que existe, de fato, é uma fiscalização inerente à aplicação da legislação pertinente à questão ambiental. E não é de hoje, não começou há 2 meses. Eu tenho 8 anos de casa, de CEMURB, e desde que entrei na CEMURB, todos os anos, na época do verão, onde o Alto de Ponta Negra recebe uma quantidade grande de pessoas, é fiscalizado. Inclusive, hoje, é uma fiscalização muito mais branda, porque há alguns anos até a Polícia Federal também ia. Entrava nas casas, ia checar passaporte de turista. Então, hoje, nós trabalhamos apenas com a municipalidade, fazendo um trabalho de conferência do cumprimento da legislação. Especificamente no Alto de Ponta Negra, nós não temos uma recomendação do Ministério Público, viu, Marcos? Nós temos uma decisão judicial a ser cumprida. Decisão judicial, a gente tem 2 caminhos, recorrer e cumprir. Então, a 28ª Promotoria do Ministério Público entrou com uma ação contra o município, e a ação era muito simples, pedir ao município que cumprisse a lei. E nós perdemos a ação e a gente está cumprindo a decisão judicial. É justo se exigir para uma área da cidade que se mantenha dentro da legislação e o resto da cidade não permaneça fazendo ruídos acima do permitido?
Não. Então, a ação fiscal ela se estendeu a todo o município, Zona Sul, Zona Leste. Neste momento, está acontecendo na CEMURB uma reunião com os representantes dos estabelecimentos da rua Itapetinga e Sertãozinho. Nesse momento que nós estamos discutindo aqui, eles estão reunidos lá com a CEMURB para receber as orientações com relação ao funcionamento, aos limites, como a fiscalização vai proceder, da mesma forma que a CEMURB agiu com os empresários da Zona Sul. Então, não há essa ideia de que foi passada aqui, de que a CEMURB chega com sua força, o seu poder, batendo na porta. Isso não é verdade. Primeiro, a CEMURB chamou todos os empresários, a quem nos interessa, de fato, porque o músico ele não vai para casa tocar independente, ele é contratado pela casa. Então, a casa é responsável pelo músico. A CEMURB, em nenhum momento, é contra a apresentação de músico. A gente quer que os músicos se apresentem. A gente quer que os estabelecimentos funcionem bem, atraiam público, gerem emprego, gerem renda. Agora, não pode funcionar à margem da lei. O artigo 83 do Código Municipal do Meio Ambiente é claro. Casas de diversão noturna precisam ter isolamento acústico. Precisa ser fechado? Não. Pode ser aberto, como é uma característica de Natal. Mas tem que ter o isolamento acústico. Seja distribuição equitativa de som, seja uso de equipamentos eletrônicos, a casa precisa ter isolamento acústico, tratamento acústico. Essa é a nossa função. Nós não temos uma função de fiscalizar músicos. Isso é uma atribuição do Sindicato dos Músicos, da Ordem dos Músicos. Então, as abordagens elas não são feitas a músicos, e sim aos donos das casas. E as casas que tiveram uma fiscalização um pouco mais forte, elas inicialmente foram notificadas, sim, viu, Marcos? Foram notificadas, foram convocadas a comparecer à CEMURB, receberam as orientações, e só então a fiscalização chegou para fazer o trabalho com um pouco mais de veemência. Por que estamos sendo acompanhados pela Guarda Ambiental e, esporadicamente, pela Polícia Militar Ambiental? Porque quem viu o jornal esse final de semana, percebeu que foi morto em Brasília um major PM, um policial civil, um empresário, e 2 outras pessoas estão feridas gravemente no hospital devido a problema de poluição sonora. Eu mesmo já tive um auto arrancado do meu talonário numa casa em plena Ponta Negra, zona sul da cidade, onde você acha que você não vai ter problema, 4 horas da tarde. Eu sou pago por vocês, pela sociedade, para fazer cumprir a lei. Não para apanhar, não para ser humilhado no meu trabalho. Então, a Guarda Municipal acompanha a fiscalização para dar segurança não apenas aos fiscais, mas à própria população. Porque uma confusão no estabelecimento, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Então, a presença da Guarda é para fazer a segurança de todos, de quem usa o serviço dos bares e dos fiscais. Agora, vou usar um pouquinho do tempo para falar um pouco sobre o que Marcos falou, algumas considerações. Inicialmente, não se está rasgando a Constituição. O direito ambiental de um ambiente ecologicamente equilibrado, ele também é um direito ambiental, do qual todos os outros direitos devem passar por isso. O comércio não pode desobedecer à lei, os bares não podem desobedecer à lei, a indústria não pode desobedecer à lei. Todos passam por um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Natal é uma cidade 100% urbana. 100% urbana. Então, nós temos... Que tipo de impacto ambiental que nós temos aqui? Trânsito é um impacto ambiental. Poluição sonora, hoje, talvez o nosso principal problema ambiental da cidade. Ocupação de calçadas com mesas e cadeiras. É uma característica da cidade? É muito legal. Mas quem vai se responsabilizar quando alguém desviar das mesas e cadeiras da calçada e for atropelado na rua? O dono do bar vai se responsabilizar? Nós temos outras áreas da cidade que pessoas, empreendimentos entraram na justiça contra a prefeitura para que a gente faça cumprir a lei. O Marina Travel Hotel, que fica ali na Praia do Meio, na Praia do Forte, perto da Praia do Forte ali, tem uma ação contra a gente para que a gente mantenha a área em silêncio. Lá tem problema de paredão de som. Nós estamos apenas fazendo o cumprimento de lei e de decisão judicial. É uma coisa que é inerente à nossa função. Então, não há quebra da Constituição ou de qualquer outra legislação. Na verdade, a gente está aplicando uma coisa que deveríamos aplicar sem que o Ministério Público estivesse nos processando, sem que as pessoas estivessem cobrando. Porque, da mesma forma que os músicos têm o direito e continuam se apresentando, quem for hoje ao ponto 7 tem lá voz e violão.
Não tem banda. Não tem banda. A banda causa um impacto sonoro muito grande. Enquanto eles não fizerem adequação acústica, está liberado voz e violão. O Alto de Ponta Negra recebeu 4 meses para fazer as adequações acústicas. Enquanto não tiver adequação acústica, está tocando com voz e violão. Eu estive sexta-feira lá e estava funcionando. O Galo do Alto estava tocando lá, estava com música. Não foi feita interrupção de som. Então, essa ideia de que está havendo interrupção de som, apreensão de instrumento musical, não é verdade, gente. Durante 2 meses de operação, nós apreendemos 2 caixas de som e 1 mesa, da qual nós permanecemos ainda com 1 caixa de som apreendida, a da Cristina de Holanda. E só tem um motivo para essa caixa estar apreendida lá ainda. Não existe uma defesa apresentada no processo administrativo. Tudo que é feito pela fiscalização cumpre um rito processual. É aberto o direito de ampla defesa, com 10 dias. No 10º dia, a Cristina de Holanda chegou com o senhor Marcos Martins e conversou comigo pessoalmente, pediu para que eu segurasse o processo por mais uns dias para que eles apresentassem defesa. Isso foi 28 de abril. 30 dias. Até hoje eu não recebi defesa requerendo o equipamento de volta. Os outros equipamentos foram devolvidos, porque as pessoas cumpriram os prazos de defesa, apresentaram as defesas, os equipamentos foram devolvidos. Não há subtração, não há confisco, há sim a aplicação da legislação. Com relação a esse ponto específico que foi tratado aqui por Marcos, eu, pessoalmente, enquanto supervisor da área, estive com Cristina de Holanda por 2 vezes antes da aplicação da penalidade. A primeira vez, ela me acompanhou fazer uma medição com um decibelímetro, viu que o equipamento dela estava acima, reduziu, regulou. Na segunda vez eu fui lá, pedi para que ela comparecesse à CEMURB, para a gente conversar na CEMURB. Ela não compareceu. Na terceira vez ela recebeu uma notificação para comparecer, como os demais empresários da área. A reunião que foi feita com todos, ela não compareceu. E aí, na 4ª vez, a fiscalização teve que agir para fazer cessar a infração ambiental. Não houve sequer a entrada do fiscal na casa dela, no estabelecimento dela. Ela mesma desligou o equipamento e entregou o fiscal na porta do estabelecimento. Tudo registrado em processo público que qualquer um de vocês pode ter acesso. Essa é a realidade desse ponto específico. Com relação aos demais, a gente não está denegrindo a imagem da guarda, nem da polícia ambiental. Na verdade, eles estão cumprindo o que determina a lei. A Guarda Municipal, o Grupamento de Ações Ambientais, foi criado para dar suporte às ações da CEMURB. Só em poluição sonora? Não. A gente fiscaliza só Ponta Negra? Não. Sábado, a fiscalização ambiental estava em Felipe Camarão. Você acha, a Sargento Regina é policial, você acha que se entra em Felipe Camarão na noite para fazer poluição sonora só com 2 fiscais desarmados? Não é possível, gente. Não é possível. Então, eu quero, de uma vez por todas, acabar com essa história aqui de que a gente está denegrindo imagem de guarda, que a gente está perseguindo músico. Isso não existe, gente. A gente quer que vocês trabalhem. E o responsável por isso não são vocês. São os donos de estabelecimentos que insistem em não fazer as adequações, de não ter licença para funcionar. E a fiscalização, como eu falei, não é nova. Já tem 8 anos que a gente está nesse ritmo. E eu acho que tenho que parabenizar a Sargento Regina por estar trazendo esse assunto à baila, para que a gente possa discutir aqui, olhando um nos olhos dos outros. Então, vamos lá. A questão dos decibéis é uma questão bem delicada. Né? A gente sabe, tem notícia de que em outras cidades existem níveis um pouco mais elásticos. Porém, em Natal, no Rio Grande do Norte, foi tentado, com a Lei 8052, em 2002, se alargou esse limite para até 85 decibéis. Mas o Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade e o tribunal decidiu que o artigo 6º, que justamente alargava esse número de decibéis, era inconstitucional. Por quê? Porque quem define esse índice é uma lei federal. É uma regulamentação federal. E o município, nem o Estado, pode fragilizar uma lei federal, pode afrouxar uma lei federal. Isso aqui não é uma questão pessoal. Não sou eu que não gosto que o som fique acima dos 55. É uma norma federal. Se mudar para 85, vamos respeitar do mesmo jeito. Então, nós não somos inimigos de A ou B, ou isso é uma questão pessoal de Mafra ou do secretário. Não se trata disso. Se trata de ordens vindo de cima. Nós somos funcionários de carreira,
temos uma lei a cumprir, cumprimos. A sociedade nos paga para isso. Foi dito aqui que isso aqui é uma ação desastrosa, que não tem interesse da sociedade. E aí eu lamento, viu, vereadora, que não esteja aqui representantes das comunidades. O próprio vereador George, eu recebi o vereador George Câmara na CEMURB com uma comissão de moradores do Alto de Ponta Negra. Eles estavam pedindo desesperadamente que a CEMURB agisse, porque eles não conseguiam dormir. Da mesma forma que vocês querem trabalhar, tem gente que quer dormir. O direito de um vai até aonde começa o direito do outro. Então, eu acho bacana que vocês estejam aqui, mas eu acho que a representação da sociedade, da comunidade que está sendo prejudicada também estivesse aqui. Qual é o real interesse da sociedade? É do paredão de som, que é ligado numa rua qualquer ou em frente a um estabelecimento e faz um barulho enorme, incomoda centenas de pessoas? É do músico que quer trabalhar e tem uma casa adequada para trabalhar, e em Natal existem casas adequadas para se trabalhar? Nós precisamos saber qual realmente é o papel de cada um nessa história. Com relação à representação dos músicos, nós não avaliamos realmente a necessidade de conversar com eles, porque o nosso problema não era com os músicos, não é com os músicos, é com os donos de estabelecimentos. Mesmo assim, nós chamamos o sindicato dos músicos para conversar. Sim, tivemos uma reunião com o senhor Paulo Serquice, o presidente do sindicato, que me fugiu o nome agora, e nós conversamos na CEMURB, e eles se colocaram à disposição para, inclusive, acompanhar o nosso trabalho. Nós não temos que fiscalizar vocês. Nosso problema não é com vocês. Tanto que não apreendemos instrumentos musicais. Os instrumentos musicais são instrumentos de vocês, pertencem a vocês. E a apreensão ela só ocorre quando é necessário para fazer cessar a infração ambiental. E não é na primeira vez, viu, Marcos? Para se fazer uma apreensão de equipamento, o estabelecimento já foi notificado, já foi tentado outras vezes, uma negociação até que a gente tenha que tomar uma atitude dessa. E a gente não só apreende, não. A gente fecha também, a gente interdita as casas. Mas a gente gosta de fazer isso? Não. Eu sou pessoa, eu frequento à noite, eu frequento os lugares onde vocês tocam. Eu sou uma pessoa comum como vocês, todos nós somos. Nosso interesse aqui é em esclarecer essa situação e pôr um ponto final nessa, como falou a sargento Regina, nesse cabo de guerra que se formou entre CEMURB, poder público, músicos. Queremos ser parceiros, mas tudo dentro da legalidade. Não há como burlar a lei para beneficiar um ou outro. Enquanto houver o cumprimento da lei, haverá, sim, o respeito, continuará havendo fiscalização da CEMURB, com respeito, como sempre houve, mas enquanto houver a quebra da lei, a burla da lei, a gente vai agir como deve ser a fiscalização não só da poluição sonora, como em outros aspectos também que a CEMURB trabalha. É isso, muito obrigado. Nós agradecemos os esclarecimentos do chefe do setor de fiscalização, poluição sonora. Nós temos alguns entendimentos divergentes aos que foi colocado, mas nós iremos colocar os nossos posicionamentos ao final. Dando prosseguimento, nós gostaríamos de passar agora a palavra para o representante da FUNCART, né, que está aqui presente. Tenho certeza que deverá se pronunciar neste momento em defesa da nossa cultura. Alô. Bem, boa tarde. Eu fui às 10 para as 10, convocado para vir para cá, então eu não estou tão preparado para defender, nem atacar, nem... Eu posso falar, eu tenho que falar eu estou aqui representando a FUNCART, que, logicamente, é a favor dos músicos. Isso é uma posição da fundação, mas também a gente não pode
não ser a favor. Eu, durante muitos anos, eu trabalhei ligado ao IDEMA, então eu tenho uma posição muito clara a respeito da poluição sonora. Inclusive, eu fui produtor durante 5 anos do Som da Mata, lá no Parque das Dunas, e tinha uma recomendação que o som tinha que acabar às 6 horas para não atrapalhar as aranhas e os morcegos que iam copular naquela hora. Então, e a gente sempre obedecia, não passava disso. Eu acho, agora eu estou saindo eu acho que eu vou me colocar como produtor, como amigo dos músicos, eu acho que existe um problema. Eu acho que quem se beneficia muito mais, os donos de estabelecimento se beneficiam muito mais do que os músicos da atuação da música ao vivo. Isso é uma coisa muito clara para mim. Sabe? O dono dos estabelecimentos. Eu acho que existe o problema seria muito mais tentar uma negociação e na adequação desses espaços para que os músicos possam exercer seu trabalho da melhor maneira possível. Entendeu? Ganhar seu pão. Eu sei da dificuldade que é você viver de música aqui. Entendeu? Não é um Natal, por mais que tenha crescido, tenha aberto muitos espaços, mas não é. Eu morei muito tempo fora, morei muitos anos no Rio de Janeiro, já morei em São Paulo e tudo. E realmente você, como músico, nesses grandes centros, você tem condições de fazendo um circuito, você viver bem. Às vezes você nem ter necessidade de se projetar nacionalmente para poder ter uma vida confortável, como se fosse um outro profissional. Eu sei da dificuldade, porque eu conheço muitos músicos. Através do Som da Mata, eu tive contato com os grandes instrumentistas. Fiquei surpreso, porque eu morava fora quando cheguei, a quantidade de bons músicos que existe aqui na cidade. E como vocês ralam para conseguirem um mínimo para poder subsistência. Então, eu sou uma pessoa que, particularmente, eu sou contra o abuso do som. Sabe? Eu me sinto incomodado com a moto que passa na minha casa com o escapamento ligado. Eu não sei a quem recorrer numa coisa dessa. Sabe? Os paredões são absurdos, até porque, em geral, 99,9% das pessoas que têm paredão têm um gosto musical de péssimo. É uma coisa de... Sabe? O paredão O paredão, além de tudo, você é obrigado a ou escutar aquela coisa de quinta categoria, que eu não sei nem que categoria pode ser. Então, eu, aqui, como Funcarto, queria colocar a solidariedade para os músicos, para o direito deles se apresentarem, sem truculência. Eu também não vi, não presenciei, não posso dizer. Ele falou na truculência, outro falou que não existe, que não havia isso. E eu acho que tem que haver um diálogo maior, principalmente. Eu acho que aqui tem muito músico, eu não sei se tem representante das casas de onde vocês